Nós estamos nesse propósito: visão, paixão e movimento. A palavra de hoje é a visão da multiplicação. Mas antes de entrar nesse tema, eu queria ver e olhar com os irmãos algumas coisas que são básicas, que a gente tem falado, e às vezes o que é básico a gente esquece. Primeira coisa básica é: o que é visão, gente? Nós estamos falando de visão para lá, visão, paixão e movimento. Mas será que você saberia me responder assim na bucha? O que é visão? Qual que é a visão da igreja? Qual que é a visão que está movendo essa igreja? Visão, primeiro, de um modo conceitual, é alguma coisa que é um retrato do futuro. Se você for definir visão é isso. É você estar no presente, mas você tem um retrato já no presente do que vai acontecer no futuro. Você visualizar algo que ainda não aconteceu e que vai acontecer lá na frente. Isso é visão. Deus dá essas visões para pessoas, para igrejas, para ministérios. E Deus também deu a visão já na Bíblia, clara. O retrato do futuro da igreja, nós temos ele já. O que vai acontecer nos últimos dias? O futuro da igreja é estar diante do trono de Jesus. E a Bíblia diz que lá naquele trono vai haver o que, irmãos? Uma multidão de salvos. Isso é lá na frente, mas nós já estamos olhando para aquele dia, acreditando no que vai acontecer. Então, qual que é a visão que move uma igreja? Ter uma multidão de salvos, ou ajudar a compor essa grande multidão que vai estar lá no último dia. Onde está isso? Apocalipse capítulo 7, verso 9 a 10. Apocalipse nos mostra isso. Apocalipse é o livro da revelação. A história já está escrita. Vamos ler juntos esses dois versículos? Aqui na tela. Depois disso, olhei e diante de mim estava o quê? Que ninguém... E clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Você vai estar lá nessa multidão? Essa é a pergunta que tem a ver a nossa vida. Eu tenho certeza que eu estarei lá. Amém? Mas existe uma outra pergunta: quem vai estar lá por minha causa? Porque eu não quero ir sozinho. Deus me deu uma tarefa de ajudar a engrossar essa multidão. E eu quero receber abraços de pessoas lá dizendo assim: eu estou lá, eu estou aqui, porque o Senhor acreditou na minha vida, porque o Senhor pregou o Evangelho, porque o Senhor me discipulou, porque o Senhor me batizou. Obrigado. Porque você me liderou, porque você pregou, falou de Jesus para mim, porque você me convidou. Essa é a visão que tem que mover a gente. É a visão de ganhar pessoas para Jesus. Aí a gente precisa pensar também, irmãos, que existe uma missão. O que é missão? Qual que é a missão da igreja? Se a visão é uma multidão de salvos, o que é missão? Visão, o que é? É o que devemos fazer para que a visão se torne real. Missão é o que devemos fazer para que a visão se torne uma realidade. E Deus também, a palavra já nos disse qual seria a missão da igreja. E onde é que eu descubro isso? Nas últimas, pensa, Jesus, ele está com os discípulos, ele está indo para o céu de volta, e ele tem a oportunidade de dizer as últimas palavras. Vocês acham que são palavras sem importância?
Vocês acham que Jesus ia falar qualquer coisa? Jesus deixou para o final, para fechar, para deixar escrito, para deixar guardado, para deixar ressaltado, que aquilo ali era a missão daquele grupo de discípulos dali para frente. E durante a história da igreja, por incrível que pareça, alguns teólogos acharam, eu respeito a opinião de todo mundo, mas me parece ser, para não dizer outra coisa, uma falta de inteligência. Porque eles disseram assim, só esses 12 que têm essa missão. Só esses 12 que precisavam fazer discípulo. Oi, gente. Se fosse só para os 12, o evangelho não teria chegado até aqui, teria? É para todo mundo, para toda a igreja. Aqueles 12 entenderam, aqueles 12 fizeram o dever de casa, fizeram mais discípulos, que fizeram mais discípulos, que foram fazendo mais discípulos e mais discípulos ao longo das gerações, a ponto de que existe hoje no planeta mais de 2 bilhões de cristãos. 2 bilhões. Isso sem contar os que já morreram ao longo desses séculos. Existem 195 nações no globo terrestre hoje. Não tem uma nação na terra que não tem uma igreja. Mesmo as nações mais fechadas para o evangelho, em todas as 195 nações da terra hoje, tem igreja. Porque os discípulos fizeram outros discípulos, que continuaram fazendo outros discípulos, e que foram obedecer a ordem do mestre, que é ir até os confins da terra. Por todo o mundo. 55, tem gente que está dizendo assim, a igreja está acabando, a igreja está morrendo, a igreja, nós estamos vivendo a era pós-cristã. Você pode até falar de uma realidade de Europa, de Estados Unidos, mas tem os 7 mil que não dobraram o joelho a Baal, esses sempre vão ter. E sabe o que está acontecendo? Nos países mais fechados estão havendo verdadeiros avivamentos. Pessoas estão tendo visões de Jesus. Porque você não pode pregar para um muçulmano. Você não pode falar de Jesus diretamente para um muçulmano. Porque senão você vai ser preso, você vai ser morto. Então o que eles estão fazendo? Eles estão orando para Jesus aparecer para o cara. Jesus aparece. E eu vi essa história de uma mulher no Egito, que Jesus apareceu para ela. E falou assim, a senhora vai procurar um médico tal, e a senhora vai falar com ele, ele tem um livro azul, de capa azul, na última gaveta da mesa dele é a Bíblia. A senhora vai pedir aquele livro, porque eu sou Jesus, e eu quero fazer morada no seu coração. A dona chegou lá, porque ele era só médico, ele só podia consultar. Se ele falasse de Jesus, se fosse denunciado, ele não podia fazer mais nada. A mulher sentou na frente dele, foi consultada e depois falou assim, doutor, Jesus apareceu para mim ontem, em sonho, e falou que o Senhor me falaria a respeito dele e que o Senhor me daria um livro de capa azul que está na sua última gaveta, que é a palavra dele. O homem só faltou que assim, a mulher está mais crente do que eu. Ele falou, mas quem contou a senhora que tem esse livro aqui? Ninguém sabia, o livro estava escondido lá por baixo, que ninguém pôde carregar a Bíblia naquele lugar. E ele pegou a Bíblia, deu, a mulher entregou a vida para Jesus. 55 mil pessoas por dia no mundo se convertem ao Evangelho. A igreja está viva. E a igreja vai crescer, porque as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Porque pessoas estão fazendo a missão de fazer discípulos a cada dia, porque pessoas não jogaram fora as palavras de Jesus, dizendo, foi-me dada autoridade, toda a autoridade no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações.
Depois vocês vão batizá-las em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Depois vocês vão ensiná-las a obedecer a tudo que lhe ordenei. E eu, vamos ler juntas final, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Isso é promessa de Deus para a nossa vida. Isso é ordem, é promessa, isso é realidade do que nós estamos vivendo hoje. Jesus falou: vão e façam discípulos. Batiza, ensina. Essa é a missão da igreja. Não tem outra coisa para a gente fazer, gente. Nós não podemos inventar roda. O que a igreja precisa fazer. Aí alguns disseram assim: não, a missão da igreja é ir e pregar. A missão da igreja é batizar. Aí nós ficamos muitos anos, muitos séculos discutindo. Se batiza assim, se batiza assado, com pouca água, com muita água. E às vezes deixando de batizar ninguém. A missão da igreja é ensinar. Tudo isso faz parte da missão. Mas a verdadeira missão da igreja, a missão dada por Jesus é o quê? É o quê, irmãos? Fazer discípulos. Se nós não estivermos fazendo discípulos, nós não estamos fazendo aquilo que nós fomos mandados fazer. E Jesus certamente não está alegre conosco. Porque Ele mandou a gente fazer uma coisa. Que é o quê? Fazer discípulo. Agora, já ficou claro, né? Visão de uma multidão de salvos. Como é que essa multidão vai se formar? Quando a igreja cumprir a sua missão. Que é o quê? Fazer discípulo. A igreja precisa fazer discípulo. A igreja precisa gerar novos discípulos de Jesus. E toda forma de crescimento do que é vivo, aqui eu entro na mensagem. Fica tranquilo que eu dividi ela em dois. O cara falou assim: começou a pregar agora? Está falando aí quantos minutos? Não, 12. Mas aí você precisava entender. Precisava deixar claro. Precisava ficar registrado. Porque aqui entra a multiplicação. Porque toda forma de crescimento do que é vivo é através de multiplicação. E o tema da mensagem é a visão da multiplicação. Se eu quero gerar discípulo, fazer discípulo, e a igreja é viva, é um organismo vivo, esse gerar de discípulo é através de multiplicação. Porque tudo que é vivo cresce através de multiplicação. Onde há vida, há multiplicação. Sabia disso? Estou falando de natureza. Não estou nem falando de coisas espirituais. Estou falando de natureza, de biologia, de vida humana, de vida no planeta. Olha para o irmão que está do seu lado. Fala para ele: você acredita que um dia eu fui uma célula? O senhor não, pastor. O senhor não dá para acreditar, não. Gente, quando nós fomos gerados no ventre da nossa mãe, todo mundo aqui sabe como é que acontece? A junção do espermatozoide com o óvulo. Aquilo ali forma uma célula só. Chama célula ovo. Todo mundo já foi uma célula ovo. Eu nem sabia disso, né? Mas todo mundo é igual. E aquilo ali foi multiplicando. Foi multiplicando. Foi multiplicando. Uma virou duas, duas virou quatro, quatro virou 8. E aí foi formando. E daqui a pouco apareceu o quê? Um bebê. Já com milhões de células. E temos nós hoje, com trilhões de células no nosso corpo. Mas tudo começou com uma só, que foi multiplicando, que foi multiplicando, que foi multiplicando. Porque tudo que é vivo tem dentro de si a capacidade de reproduzir. Vou repetir: tudo que é vivo tem dentro de si a capacidade de se reproduzir, de reproduzir a sua natureza. É assim que a natureza se renova, é assim que a natureza se sustenta.
tudo que é vivo só está aí porque tem a capacidade de se reproduzir, inclusive nós, seres humanos. Eu vejo até isso mais do que uma coisa natural, eu vejo isso como uma bênção de Deus, como uma unção de Deus sobre as nossas vidas. Deus nos deu uma unção de multiplicação, Deus nos deu uma unção de fecundidade. Nós podemos reproduzir outro da mesma natureza. Pensa nos seus filhos. Quem é pai e mãe aqui sabe. Precisa entender isso. Você se reproduziu. Aí você pensa, um pé de maçã, a gente fala isso direto, um pé de maçã dá o quê, gente? Dá maçã? Um pé de maçã dá outro pé de maçã. Tem dentro dele uma capacidade de se reproduzir. A mesma espécie, a mesma natureza. Uma semente vai gerar uma outra árvore que vai gerar muitos frutos. Não é isso que acontece o tempo todo? Tem ou não tem sobre nós uma unção de fecundidade? Deus é o Deus da multiplicação, gente. E isso fica muito claro na história da criação. Nós vimos as coisas que aconteceram no início, mas eu queria voltar um pouco lá para o Gênesis. Porque a primeira coisa, Deus falou assim: nós vamos fazer o homem à nossa imagem e semelhança. E aí, após Deus criar homem e mulher, a sua imagem e a sua semelhança, qual é a primeira ordem que Deus deu ao casal? Se a última coisa é importante, a primeira também. A primeira coisa que Deus disse para eles, olha só, Deus os abençoou e lhes disse o quê? Sejam férteis e multipliquem-se, encham a terra e subjuguem, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. O primeiro casal já estava ordenado a multiplicar-se. Deus queria multiplicação. É certo que o pecado entra na humanidade. Entrou trazendo maldade, trazendo confusão, mas o pecado não afetou o propósito original de Deus de multiplicação. Porque quando Deus destruiu tudo e foi reconstruir a humanidade através de uma família, que é a família de Noé, você sabe a história, o que Deus disse a Noé? Abençoou Noé, abençoou os filhos de Noé e disse o quê? Sejam férteis e multipliquem-se e encham a terra. Desde o princípio, o propósito de Deus foi encher a terra, gente. Aí você fala assim: pastor, mas isso é natural, isso é ter filhos naturais. Aí nós vamos para Abraão. Abraão recebeu um chamado de Deus. Ele era um homem de 75 anos, casado com a sua esposa Sara. Na época ele chamava Abrão e ela Sarai. Eles não tinham filhos ainda. E Deus chama aquele homem e diz assim: eu vou fazer de você um pai de uma grande nação. Eu vou te dar um filho, Abraão. Deus não prometeu 10 filhos a Abraão. Deus prometeu quantos filhos a Abraão? Um filho. Como é que ele ia ser pai de uma grande nação se ele teria apenas um filho? Porque a sua descendência seria multiplicada. E aí quando você chega lá em José, em Jacó, a família de Jacó, que nasceu de Isaac, Abraão e Sara, que geraram Isaac, já eram 70 pessoas. E quando eles saem do Egito, 300, 400 anos depois de José, eles já são quase 1 milhão de pessoas. E se formou uma nação inteira, que é a nação de Israel, por causa dessa bênção que Deus deu a esse homem, dizendo para ele: você vai multiplicar, Abraão. A sua descendência vai multiplicar. E aí nós entendemos lá no Novo Testamento que Deus não estava falando apenas de filhos de sangue, de descendência geracional. Deus estava falando de filhos da fé. Porque Abraão é chamado de quê na Bíblia? Pai da fé, foi o primeiro que creu. Então todos os que creem passam a ser filhos de Abraão.
você chega a Jesus, irmão, no Novo Testamento. Jesus falou de multiplicação. Falou muito de multiplicação. Falou muito. Era importante. Eu vou citar apenas 2 textos, mas poderia citar mais de 10. O primeiro deles é Mateus 13, 23. E finalmente o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e a entende. E dá o quê? Uma colheita de 100. Uma semente vai gerar? O que é isso? Multiplicação. Outra semente vai gerar 60. Uma semente gera 60 frutos. Outra semente vai gerar. Isso é multiplicação ou não é multiplicação? Aí você vai, João 15, 8. Esse, você... Ali já, né? Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem fruto. Fruto. Muito fruto. Muito fruto. E assim, vocês serão meus, se vocês gerarem o quê? Muito fruto. Tem outro caminho para nós, irmão? Deus se alegra com a multiplicação. Deus quer frutos. E vou dizer mais. Vou me atrever a dizer, mas baseado nas palavras de Cristo. Ele quer muito fruto. Ele quer crescimento. Ele quer expansão do reino entre nós. A missão de fazer discípulos se dará por multiplicação, porque Deus já colocou essa unção, essa capacidade, essa bênção sobre nós. Você já tem sobre você que é um discípulo de Jesus, você já tem sobre você uma unção de multiplicação. Você pode gerar outros discípulos. Você já tem dentro de você uma capacidade dada por Deus para gerar muitos frutos. Você recebe isso? Você já tem dentro de você a capacidade de gerar muitos frutos. Foi Ele que te deu. Agora, para e pensa. Isso não é algo que é seu. Isso é algo que foi dado por Deus a você. Isso é algo que está dentro de nós, mas é sobre-humano. Para que eu e você saibamos que só acontece por causa dEle, por causa do Senhor na nossa vida. E para que cada um de nós aqui seja desafiado a viver nessa terra, mas viver coisas sobrenaturais. Para que todo o povo possa ver, como é declarado nos evangelhos, que é chegado o reino de Deus nesse lugar. A prova que o reino de Deus é chegado nesse lugar é a multiplicação dos frutos, dos ramos que estão ligados na videira. Abraão tentou ajudar a Deus. Quero voltar na história de Abraão. Deus falou com ele: você vai gerar um filho. Quem ia dar o filho a ele? De quem que ia nascer? De Sara. Passaram-se mais de 10 anos. E o filho veio? Não. Abraão disse assim: quem sabe Deus não está precisando de uma ajuda para cumprir a promessa. E Sara também disse: eu já desisti. E aí ela botou uma serva chamada Agar, e Abraão gerou um filho com essa mulher e chamou de Ismael. Resolveu o problema? Deus rejeitou Ismael, porque Ismael foi gerado pelas mãos humanas e não pelas mãos de Deus. Entendeu ou não? Quando Deus falar que Ele vai gerar, deixa Ele gerar, deixa Ele fazer, não tenta ajudar.
Não tenta ajudar. Porque no negócio não é se a gente vai gerar ou não. O negócio é de quem que nós vamos gerar. Se você vai gerar de você mesmo ou se você vai gerar de Deus. Qual é a força que vai te levar a gerar? É sua ou é de Deus? Deus está mais preocupado com a nossa motivação, com a origem das coisas, do que com aquilo que nós estamos fazendo para Ele. A gente acha que nós estamos arrasando, mas às vezes estamos fazendo com a motivação errada. Irmãos, chegou um ponto aqui nessa igreja fundamental. E essa palavra primeiro veio no meu coração. Se ninguém receber aqui, eu já recebi. A gente precisa entender uma coisa: não somos nós que fazemos, é Ele. Você precisa entender uma coisa: não é você que vai fazer, é Deus através de você. Nós estamos tentando fazer por nossa força, e aí o vento de Deus está soprando aqui para mostrar para nós que não somos nós, é Ele. Para a gente botar o nosso joelho no chão e nos render totalmente a Ele e dizer: ó Senhor, se não for o Senhor, a obra vai por água abaixo. Você está achando que é você que está fazendo? E Deus falou isso claramente no meu coração: enquanto você achar que é você, que é por sua causa, que é pela estratégia que você criou, que é por sua causa, vai acontecer essas coisas todas e coisas piores ainda. E eu estou rendido aos pés do Senhor dizendo: não, Senhor, não é por mim, eu quero que tudo seja por tua causa. Eu hoje coloco tudo no teu altar e digo: eu não sei nada, eu não posso nada, mas o Senhor pode tudo. Hoje é dia de a gente se render aos pés do Senhor e dizer assim: sozinho eu não posso, se o Senhor não for comigo, não dá para continuar. Chegou a hora de vocês, líderes, entenderem que não é vocês que vão gerar discípulo, que vão multiplicar célula, é o que o Senhor vai fazer no meio de vocês. Você está tentando fazer por sua própria força, e por isso não está dando certo. E por isso que as pessoas estão indo embora, e por isso que as pessoas estão voltando para o mundo, porque nós estamos tentando fazer com as nossas próprias forças. Nós precisamos dizer a Ele: é pelo Senhor. Se o Senhor não entrar, se o Senhor não fizer, nada acontece. Porque sabe o que vai acontecer? Se você fizer na sua própria força, você vai gerar Ismael, você não vai gerar Isaac. Você está gerando Ismael, você vai até gerar, mas é Ismael. Deus rejeitou Ismael. O Isaac vai vir, gente, mas vai vir das mãos do Senhor. Deus vai te dar filhos, mas é Deus que vai te dar. A gente tem que orar, a gente tem que jejuar, a gente tem que orar, preparar uma boa reunião, a gente tem que ter uma boa escola dominical, tem que ter tudo. Mas a gente tem que saber, é Ele que vai fazer a obra. Se Ele tirar a mão, nós estamos perdidos aqui. Precisamos hoje nos render à ação do Pai e deixar que Ele venha gerar em nós os nossos Isaques. É seu filho, nascerá de você, mas veio da mão de Deus. É seu filho, nascerá de você, mas a origem dela é santa, porque foi gerada no coração do Pai. É gerado na ação de Deus na sua vida. Enquanto tiver pecado no meio da obra, a obra não vai para frente. E Deus está tratando e está tirando o pecado. Enquanto tiver força de braço na obra humana, nada vai para frente. E Deus está dizendo assim: baixa as armas, baixa as guardas, rende-se. E diz assim: é na força do Senhor que nós queremos ir. Você quer ver multiplicação na sua célula? Você quer ver multiplicação na sua vida? Você quer gerar novos discípulos? Você quer ver essa igreja gerando fruto? Santifica a sua vida. Santifica a sua vida no altar. Deus primeiro vai trabalhar em nós, e
E essa palavra primeiro está vindo para mim. Deus está falando: santifica a sua vida. Vai para o altar, confessa seus pecados, abre o seu coração, seja sincero, fale das suas crises, mostra que você não pode e pede a força a mim que eu vou te dar. Se rende, vai para o altar, vai para a oração, vai para o jejum, se humilha. Chora, irmão, chora. Como é que estão as páginas da sua Bíblia? Às vezes estão secas, às vezes estão velhas, às vezes estão cheias de poeira. Abre a sua Bíblia, ajoelha na frente dela e diz: Senhor, põe lágrima nos meus olhos. Senhor, meu altar está seco, faz meu altar ficar regado com as minhas lágrimas, e você vai ver o que é que vai acontecer com você. Você está tentando resolver o problema, você está tentando achar que você vai visitar, você vai falar, você vai mandar mensagem. Não vai resolver. Começa no altar, começa no choro, começa no arrependimento, começa num desejo profundo de cada um de nós, membros dessa igreja, vivermos uma vida santa na presença do Senhor, porque Ele é santo e não aceita o pecado. Nós vamos voltar a falar de Jesus, porque não apenas Ele falou de multiplicação, porque Jesus é assim, gente. Jesus só não, o negócio com Jesus não é só na teoria, não. Jesus faz na teoria e faz na prática. Ele mostra na prática como é que funciona a multiplicação. Ele multiplicou pães. Para entender, para que cada um de nós entendamos que multiplicação é milagre. Multiplicação não é técnica, não. Tem técnica, mas não é pela técnica. A gente sabe ali os passos, todinho. Só isso não vai funcionar. Multiplicação é milagre. Multiplicação não é talento. Eu sou um líder tão talentoso. Deus não está nem aí para isso. Às vezes o líder que não tem tanto talento, ele vai multiplicar porque ele entendeu que é milagre, e os talentosos vão ficar para trás. Multiplicação é manifestação do poder de Deus. Multiplicação não é obra humana, multiplicação é obra divina. Quando o homem tenta multiplicar, sabe o que vai acontecer? Os pães, quando ele começa a repartir, vai virar migalha. Que você está tentando resolver com as suas próprias mãos. Você está partindo pão e só está gerando migalha. Mas quando você entende que a multiplicação precisa vir das mãos de Jesus, Ele vai começar a partir os pães, e ao invés de migalha vai ter milagre, ao invés de migalha vai ter multiplicação, ao invés de migalha vai ter fartura, ao invés de fome vai ter gente saciada. Jesus quer que nós geremos frutos. Jesus quer que nós geremos filhos. A missão é fazer discípulo e é multiplicação, mas você não pode esquecer que vem das mãos dele. Abre sua Bíblia, Mateus capítulo 14. Nós vamos citar alguns versículos nesse texto. O texto base é esse, Mateus 14, do 13 ao 21. Depois você lê em casa. É o relato da primeira multiplicação de pães. O primeiro ponto é: a multiplicação acontece num ambiente de amor e compaixão. A multiplicação vai acontecer num ambiente de amor e de compaixão. Aonde está isso, pastor? Versículo 14 do texto diz assim: quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve o quê? Compaixão, e curou os seus doentes. Se você for estudar essa história, você vai ver que os discípulos estavam voltando de uma missão terrível. Eles tinham rodado as cidades, os vilarejos, expulsado demônio, pregado, curado doente. Eles chegaram exaustos. E Jesus falou assim: agora nós vamos tirar um tempo para nós. Vamos entrar nesse barco aqui, vamos para um lugar deserto, vamos ficar ali um dia inteiro descansando, dormindo, comendo,
batendo papo, orando. Tá igual os pastores aí segunda-feira que não querem nem ver cara de ovelha. Sou eu não, gente. Eu costumo falar para as pessoas que segunda-feira, para minha alma voltar para o corpo, demora. Então, às vezes, o corpo fica fora da alma, aí vai passando o dia, a alma vai voltando de novo. E eu acho que os discípulos estavam assim, a alma fora do corpo. E aí Jesus falou, vou dar um tempo de folga para vocês, vamos entrar nesse barco aqui, vamos para ali, vamos ter um retiro, vamos ter um tempo aqui só para nós, vamos descansar, vamos comer. Aí eles de barco, quando eles chegam no lugar onde eles iam parar, quem está lá de braço cruzado? A multidão. Aí Pedro deve ter olhado e falado assim, não é possível, meu Deus, esse povo está brotando da terra, chegou aqui mais rápido que a gente de barco, isso deve ser um povo de flecha, sei lá o que eles têm. Jesus manda esse povo embora. Aí Jesus olhou para aquela multidão assim, eram mais de 10 mil pessoas, gente, porque só homem era 5 mil, fora as mulheres, né? E geralmente nos cultos tem mais mulher do que homem, você pensa naquele tempo. A mulherada vinha com tudo mesmo, e só contava homem. Eu calculo que tinha mais de 10 mil pessoas. E crianças, você sabe, o povo faz filho e carrega os filhos. É igual culto. Se fosse contar só os homens que estão aqui, não ia dar nem metade do povo todo. 10 mil pessoas. O povo de Jesus pediu assim, gente, faz favor, volta amanhã. Pelo amor de Deus, nós estamos cansados. Os meninos aqui estão com fome, precisam descansar. Talvez Jesus até pensou nisso, mas ele olhou para aquele povo e a Bíblia diz que o coração dele teve o quê? Compaixão. Ele disse, eu não posso deixar de atender. Em outra versão diz assim, eles estavam como ovelhas que não tinham pastor. E aí ele então, depois disso tudo, ele faz o milagre, multiplica pão e alimenta essa multidão toda. Antes de multiplicar pão para alimentar a multidão, Jesus se compadece daquelas pessoas. Onde há compaixão, sabe o que vai haver? Multiplicação. Por que não multiplicou ainda? Porque está faltando compaixão. Está faltando amor. Está faltando você amar mais as pessoas. Se você ama, você vai gerar. Porque onde tem o Espírito Santo tem amor, gente. Se está faltando amor, está faltando o Espírito. Amor não é aquilo que nós vemos no filme. Amor não é aquilo que nós lemos nos romances. Amor não é isso, não. Amor é atitude, é ação. É sentimento, mas é ação também. Pastor, eu não amo. Deixei de amar meu marido. Começa a fazer até atitudes. Porque você está baseado só no sentimento. Comece a servir, comece a amar, comece a falar, comece. O amor volta. O amor volta. É assim que funciona. 1 Coríntios 13, o apóstolo Paulo fala que o amor se manifesta com algumas características. A primeira característica que o amor é paciente. Você acha que fazer discípulo é fácil? Você acha que lidar com pessoas é fácil? Você acha que gerar filho é fácil? Pergunta para uma mãe que teve que carregar uma criança 9 meses na barriga, se foi fácil. Foi rápido. Eram semanas que pareciam intermináveis. E nos últimos momentos, então, e tem umas donas aí que nem a cara do marido gosta de ver. Aí piorou geral, porque dá um problema geral, não é não? Eu não sei, parece que é, sei lá, o povo diz que é crendice, mas às vezes dá problema nos dentes. Eu já vi casal, a mulher fica grávida, o homem tem problema nos dentes, a mulher tem problema nos dentes. Nunca viu isso não? Eu já vi. Graças a Deus lá em casa não deu esse problema. Eu fiquei pensando, Jesus, e agora? Quer gerar, irmão? Paciência. Não estou aguentando mais, pastor. Toma um copo de paciência todo dia de manhã cedo.
Enche bem cheio um copo de paciência e toma. Se não der o dia todo, você toma meio-dia, toma outro. E amanhã toma outro. Senão não dá conta. Mas não é uma paciência mole, não. Porque eu tenho bronca de líder mole. Nós temos que amar. E nós temos que deixar a pessoa fazer o que ela quiser, vir o dia que quiser, chegar a hora que ela quiser. Isso não é amor, não. Isso é permissividade, isso é omissão. Você não está gerando, não. Isso é acomodação tua. Porque amar também é ser duro às vezes. Mostrar o caminho. Às vezes o líder tem que falar como um amigo, mas às vezes ele tem que falar como um pastor. Pastor, o senhor não diz que nós pastoreamos pessoas livres? Digo e repito, todo mundo aqui é livre para fazer o que quiser. Ninguém é obrigado a fazer nada nessa igreja. Mas existem regras para o jogo. Alguns jogos têm regras, ou se não todos. Você é livre para entrar no jogo ou não. Desde o momento que você entra no jogo, você agora tem que submeter o quê? As regras. A liberdade é essa, é você entrar ou não no jogo. Agora, se eu entrei, eu tenho que cumprir. Se eu quis ser membro da igreja, agora mudou o negócio. Qual a diferença do visitante para o membro? É compromisso. O membro tem que ter compromisso. Se você é membro, você vai ser cobrado de compromisso. Se você quer ser líder em treinamento, mais compromisso ainda vai ser cobrado de você. Se você quer ser líder, mais ainda. É assim que funciona. O amor corrige. Principalmente, escute, principalmente quando se trata de pecado. Você ama tanto que você não pode deixar aquela pessoa daquele jeito. Você precisa corrigir a pessoa. Recebeu aí ou não? Amém? Vamos para frente. O amor é benigno. Bondade é comportamento, gente. Mas benignidade é maneira de enxergar as coisas. Ser bom é diferente de ser benigno. Ser benigno é não ter maldade, é não ter malícia com as pessoas. Ser benigno é não ser desconfiado. Ser benigno é não achar que a pessoa sempre vai fazer o pior. Eu prefiro, irmão, de coração, ser decepcionado do que acreditar que a pessoa vai fazer coisa ruim. Você olhar para a pessoa e dizer assim, entrou na igreja hoje, amanhã vai sair. Isso não é ser benigno. Começou hoje, amanhã vai me trair, amanhã vai sair. Isso não é ser benigno. Você está esperando sempre o pior das pessoas. Eu estou esperando sempre o melhor. E às vezes até tenho dificuldade de acreditar que a verdadeira intenção da pessoa foi ruim. O amor não arde em ciúmes, nem se ufana, nem se ensoberbece. Está entendendo que esse negócio de amor não é fácil? Entendeu ou não? Amém, irmão? O amor não tenta derrubar o outro para ficar bem com as pessoas. O amor sabe dividir a atenção, porque ele não arde em ciúme. O amor não se acha melhor do que os outros. O amor não se orgulha da posição que está. Sabe você está falando com quem? Quando a pessoa fala assim, eu já acho que ela está com problema de amnésia, ela esqueceu quem ela é. Porque nem ela sabe quem ela é, está me perguntando sobre com quem que eu estou falando. Não sei, se você não sabe quem é você, eu vou saber. Você sabe, você está falando com quem? Você está falando aqui com o líder. Você está falando aqui com o pastor. Autoridade não se impõe, gente. Autoridade é algo natural. Se eu precisar ficar lembrando para vocês todo dia que eu sou pastor da igreja, que eu sou um homem de Deus, eu não sou um homem de Deus, coisa nenhuma. É ação, é postura. Eu não posso me orgulhar da posição que eu estou. Eu sou um coordenador, eu sou isso, eu sou aquilo. Bobajada tudo, você está ali. Mas se Deus quiser, Ele pode te tirar e te colocar em outra posição.
O amor não se orgulha, o amor não manipula as pessoas, o amor não quer controlar a vida dos outros. Você quer gerar filho, mas você não quer gerar robô, você não quer gerar escravo. Eu não quero que vocês sejam manipulados, eu quero que vocês tenham vida própria. O amor não se conduz inconvenientemente, não constrange as pessoas, não critica os outros, não fala mal. Se você anda falando mal dessa igreja, é porque você não ama essa igreja. Se você anda falando mal dos outros, é porque você não ama essa pessoa. E a Bíblia diz que o verdadeiro discípulo tem amor. Então você precisa rever algumas coisas na sua vida. Como é que você diz que ama e fala mal? Como é que você diz que ama e critica com tanta acidez as pessoas? Como é que você não ama? Como é que você diz que ama e quer constranger o outro, quer envergonhar as pessoas, quer fazer as pessoas passar vergonha, quer machucar as pessoas com as suas palavras? Olha a maneira como você fala com os outros. Você está falando com o Filho de Deus. Não é pela posição que ele ocupa, não, é porque ele é um Filho de Deus. Eu tenho que tratar todo mundo igual, gente. Eu não posso usar do cargo, da posição que eu tenho para ser áspero com as pessoas. Os maiores problemas que nós temos aqui na nossa igreja é porque as pessoas não sabem falar umas com as outras. Olha como você fala, olha como você se reporta, olha como você cobra. Tem que ter amor, senão não é discípulo. Como é que eu vou machucar meu irmão? Como é que eu vou deixar meu irmão triste? Eu não posso dizer que amo e achar que eu posso sair machucando todo mundo. O amor não procura seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Quem ama não fica melindrado com qualquer coisinha. Quem ama não se ofende à toa. Porque eu amo, eu quero ver o melhor, eu quero ver a coisa andar. Eu não posso parar por causa de bobagem. Se quisermos viver multiplicação nessa igreja, se quisermos gerar mais discípulos nessa igreja, nós precisamos fazer desse lugar um ambiente cheio de amor, cheio de compaixão. E só dá para ter amor e compaixão se nós nos relacionarmos bem uns com os outros. Você acha que célula é o que? Evento? Célula é relacionamento. Se for para fazer evento, você faz o culto e acabou. É vida na vida. Como é que você diz que tem uma célula e lá ninguém se importa com ninguém? Como é que você diz que tem uma célula e lá as pessoas não são livres para compartilhar as suas necessidades, porque tem um fofoqueiro que vai passar lá para frente as coisas? Você é líder, tem que tratar essas coisas. Como é que você diz que tem uma célula e não é um lugar para desenvolver amizade? Está errado, gente. Nós temos que parar, temos que rever. Nós estamos indo pelo caminho errado. Está na hora de voltar para o lugar certo. Você quer ser líder? Você não escolhe ovelha. Pastor não escolhe ovelha. Quem manda a ovelha é o Senhor Jesus. Essa aqui eu quero, essa aqui eu não quero, essa aqui é chato, essa aqui é enjoado, essa aqui é boa, me ajuda, eu quero. Você não entendeu. Se Jesus mandou ovelha lá, e às vezes mandam as ovelhas para te testar mesmo. Tem os irmãos lixa, já viu? É aqueles que só existem para lixar a nossa vida. Tem lixa de unha, mas tem aquelas lixas. Como é que é, Jorge? Aquela lixa que lixa a parede? Lixa de ferro 36, tem. Dá uma lixada boa na nossa vida para a gente ficar polido. É lá que você vai aprender a amar. Você não vai aprender a amar amando quem te ama. Você vai aprender a amar amando quem te odeia. Você vai aprender a amar amando quem fala mal de você. Você vai aprender a amar amando quem está desprezando. É aí que é a escola do amor. Você não escolhe ovelha. Nem a gente escolhe filho. Você escolheu seus filhos? Você escolheu? Você pediu a Deus? Eu quero. Foi Deus que te deu. Do jeito dele. E nem filho escolhe pai. Escolhe. Seu pai é seu pai. Espiritualmente é a mesma coisa. Sabe por quê, irmãos? Porque antes da multiplicação tem que vir amor.
Segundo e último, para a gente fechar. Multiplicação acontece num ambiente cheio da graça de Deus. Vamos repetir? Multiplicação. Verso 15 e 16. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto, já está ficando tarde. Manda embora a multidão, para que possam ir aos povoados comprar comida. Respondeu Jesus: eles não precisam ir. Sabe quem que vai dar comida a esse povo? Quem que vai dar comida a esse povo? Vocês. Os discípulos estavam percebendo que o povo estava com fome. Os discípulos estavam vendo que ia acontecer ali um problema. Aquele povo ia, não tinha lugar, estava ficando tarde. Então eles falaram com Jesus: Senhor, vamos nos livrar desse problema. Vamos passar esse negócio para frente, que isso vai dar uma zebra danada aqui quando esse povo começar a ficar todo mal-humorado com fome. Deixa cada um segue o seu caminho. Quem tiver dinheiro compra, quem não tiver fica com fome, vai embora. Não é problema meu, é? Quem mandou sair de casa sem dinheiro? Não é problema meu, é? Quem mandou andar até aqui? Não sossegar o facho dentro de casa? Vai, faça. Vamos nos livrar dessas pessoas. Aí Jesus falou: eu não quero que vocês passem o problema para frente, eu quero que vocês resolvam o problema. Está entendendo ou não? Você está querendo passar o problema para frente, irmão. Você está querendo, deixa o outro resolver. Alguém resolve, vai para lá. E Jesus falou: quem vai resolver é você. Resolver problema dá trabalho. Resolver problema quebra paradigma. Não podemos deixar essas pessoas saírem daqui sem serem ajudadas. Isso é a graça de Jesus. Vocês querem que elas vão embora com fome, mas a minha graça não pode deixar que elas saiam daqui desamparadas. Nós vamos ter que dar um jeito de resolver esse problema, e quem vai resolver é vocês. Sabe o que o mundo diz? Cada um que compra seu pão. Isso é o mundo. Sabe o que a graça de Deus diz? Nós somos uma família. Eu sou responsável pela sua necessidade. Se você não tiver o pão, eu reparto o meu e a gente come junto. Eu vou fazer o que tiver ao meu alcance para ajudar você. O mundo diz assim: procura ajuda onde você quiser. A graça de Deus diz: vem para cá que nós vamos te ajudar, nós vamos te abençoar, você vai mudar de vida, a sua família vai ser transformada, nós vamos andar juntos. Se precisar de chorar, nós vamos chorar, se precisar de rir, nós vamos rir, e nós vamos pensar junto como é que nós vamos sair desse problema. Só haverá multiplicação onde pessoas são agregadas e acolhidas pela graça de Deus. Quando um tem uma luta, a luta é de todo mundo. Quando alguém de sua célula estiver com problema, se junta todo mundo e vamos ajudar. Nós temos recebido tanto de Deus, irmão. Sim ou não? Nós temos sido tão abençoados pelo Senhor. Deus tem abençoado tanto essa igreja. Eu olho para trás, às vezes assim, tem coisas que eu nem acredito que Deus está fazendo aqui. Eu olho e fico pensando assim: meu Deus, o Senhor tem sido tão bom. Puxa o filme da nossa história, da sua história, há 1 ano, há 2 anos atrás. Onde é que a gente estava? Hoje apareceu lá nas lembranças do Facebook a demolição do templo antigo, há 5 anos atrás. Olha o que nós estamos vivendo agora. Deus tem nos dado tanto. Deus tem abençoado tanto sua vida. Não é não, irmão? Deus tem salvado tanta gente. Será que Ele tem feito isso tudo para a gente guardar essa bênção para nós? Para a gente reter a bênção? Para a gente dizer assim: nós somos uma igreja que nós vamos viver para nós mesmos? Ou será que Ele tem derramado bênção aqui para que a gente distribua essa bênção para frente? Ou será que Ele tem te abençoado para você abençoar outras vidas?
Fica de pé no seu lugar. Eu queria que você saísse daqui com essa convicção. Deus tem derramado bênçãos na sua vida e você hoje está sendo e vai ser abençoado mais e mais aqui nesse lugar. Olha para o lado e diz: irmão, você é um abençoado. Você é uma abençoada. Olha quantas coisas boas Deus tem feito. Onde você podia estar hoje, se não fosse a graça de Deus? Talvez eu não tivesse nem vivo, se não fosse a graça de Deus, e muitos de nós aqui também. Não é não? Talvez eu tivesse em algum lugar aí de prostituição, perdido, detonado. O Senhor me botou aqui. Louvado seja Deus. Para e pensa. Se não fosse essa graça, onde você estaria? O que Deus está fazendo na sua vida? Será que Ele está fazendo para você guardar essa bênção? Para você botar debaixo do braço e dizer: é meu? Será que Deus tem derramado bênção aqui nessa igreja para nós vivermos para nós mesmos ou para a gente ganhar mais vidas para o Senhor? Pare e pense, irmão. Se o que Deus quer é que eu e você não sejamos distribuidores das bênçãos que Ele tem nos dado, que você tem recebido das mãos dele. E pare e pense, porque quando você começar a passar a bênção para frente, sabe o que vai acontecer com você? Mais bênçãos vão cair em cima de você. Esse é o princípio de ser abençoado. O abençoado, ele recebe a bênção, ele se alegra com a bênção, e ele não pode reter a bênção. Então ele diz assim: toma aqui, meu irmão, eu vou te abençoar. Aí Deus fala assim: ali é um canal de bênção, vou derramar mais bênção. E você vai derramando, e Deus vai derramando, e Deus vai te enchendo, e Deus vai te usando, e você vai crescendo, e você vai sendo cada dia mais abençoado. Agora, se você diz assim: não, eu quero guardar a bênção para mim, eu não posso fazer nada, eu não posso. Deus falou: tá bom, já caiu a bênção aí, já está abençoado. Quando você fizer isso, sabe o que vai acontecer? Escute. Quando você resolver que a bênção, as coisas boas que Deus tem feito na sua vida, hoje, nesse tempo, não podem ser guardadas apenas para você, e você começar a distribuir essa bênção, você começar a convidar pessoas para ir para a sua célula, você começar a falar do amor de Jesus, você começar a ter compaixão pelas pessoas, você começar a pedir a Deus a graça dele sobre a sua vida. Sabe o que vai vir sobre essa igreja? Multiplicação. A multiplicação se dá no ambiente da graça. A graça diz: nós não podemos despedir esse povo, nós temos que alimentar esse povo, nem que seja preciso pedir a Jesus um milagre, mas nós não podemos deixar pessoas passar necessidade, sair daqui com as mãos abanando. Eu quero que a bênção que está sobre a minha vida passe para a sua, e que você passe para outros, e que mais bênção caia sobre você.